Vamos então dar início à preparação de teste relativo às expressões numéricas, começando pelo exercício número 1, cujo enunciado é o seguinte: o canteiro de flores representado na figura é um quadrado com 2,5 metros de lado. Representa na forma de uma potência a área do canteiro e calcular a respectiva área. Ora bem, portanto, como nós sabemos, a área do quadrado é dada por lado vezes lado, não é? Ora bem, se nós temos que a área do quadrado é agora lado vezes lado, portanto L vezes L, 2,5 vezes 2,5, nós temos aqui um produto de fatores, de dois fatores iguais que aparece duas vezes, não é? Portanto, podemos representar isto sob a forma de potência. Então como é que representamos este produto de fatores iguais em forma de potência? É 2,5 ao quadrado. Portanto, a área é igual a 2,5 ao quadrado, ou seja, 6,25 metros quadrados. Atenção às unidades de medida. Nós estamos a multiplicar metros por metros. Portanto, metro por metro dá metro ao quadrado, não é? Portanto, é exatamente a mesma regra que utilizamos para os números. M vezes M é o produto de fatores iguais a M duas vezes. Portanto, M ao quadrado. Portanto, esta é a unidade de área. Enquanto os fatores é a unidade de comprimento. Vamos então resolver o exercício número 2, que está associado a quadrados dos números. E o enunciado diz-nos o seguinte: escreve todos os números cujos quadrados estão compreendidos entre 200 e 500. Ora bem, se nós elaborarmos aqui uma tabela começando em 12, sabemos que 12 é igual a 144, 12 vezes 12 é 144, fazendo para 12, para 13, para 14 até 23, verificamos que os números cujos quadrados estão compreendidos entre 200 e 500, ou seja, 225, 484, portanto, este valor está dentro deste intervalo e o 484 também. Portanto, corresponde aos números compreendidos entre 15 e 22. Portanto, os números entre 15 e 22, os seus quadrados, são números cujos valores estão compreendidos neste intervalo de 200 a 500. Vamos então resolver o exercício número 3, que é sobre a linguagem simbólica na forma de números cruzados. Portanto, o enunciado dá-nos aqui uma tabela de números cruzados, em termos horizontais e em termos verticais, e para preenchimento, isto é idêntico às palavras cruzadas, só que em vez de ser com palavras é com números. Dá-nos uma regra para preencher as horizontais, né? Portanto temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 horizontais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horizontais, e temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 verticais, portanto 6 verticais também. Vamos ver caso a caso, vamos ver a parte primeiro das horizontais e depois das verticais, por uma questão para ganhar experiência. Portanto, no caso da linha A, portanto, da primeira horizontal, diz-nos 6 ao quadrado. Portanto, 6 ao quadrado é qualquer coisa ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado é igual a 36. Cá está, os 36. A seguir diz-nos o produto do cubo de 2 pela décima potência de 1. Portanto, o produto, vamos analisar em termos gerais. O cubo de qualquer coisa é qualquer coisa elevado a 3. A décima potência de um determinado número é esse número levantado a 10. O produto do cubo de uma coisa pela décima potência de outra tem este formato. Portanto, o produto do cubo de um determinado número pela décima potência de outro número. Portanto, no nosso caso, nós temos o produto do cubo de 2, né? O produto do cubo de 2 pela décima potência de 1. Décima potência de 1. Portanto, isto desenvolvendo este valor, para chegarmos esta expressão para chegarmos a um valor, temos 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 1 levantado a 10. Sabemos pela regra que o número 1 levantado a qualquer número é igual a 1, fica 8 levantado a 1, dá 8. Portanto, preenchemos ali o valor 8. Portanto, neste caso, a casa só tem um algarismo. Portanto, confirma. A terceira casa horizontal é também um algarismo. O que é que nos diz aqui? Diz o quociente do quadrado de 4 pela quarta potência de 2. Em termos gerais, temos o quadrado de qualquer coisa elevado a 2. Depois temos a quarta potência de qualquer coisa, esse número levantado a 4.
E o quociente do quadrado de pela quarta potência de é o quociente destes dois valores, isto é, temos uma divisão de duas potências, uma com expoente 2 e outra com expoente 4. As bases neste momento desconhecemos. Vamos ver então o quociente do quadrado de 2 pela quarta potência de 2. Portanto, o quociente do quadrado de 4 pela quarta potência de 2, assim é que é. Portanto, o quociente da quarta do quadrado, o quociente do quadrado de 4, portanto, o quociente do quadrado de 4 pela quarta potência de 2, isto é, pelo 2 levantado a 4. Nós vamos ter aqui uma divisão de potências com bases diferentes e expoentes também diferentes. Contudo, podemos transformar isto numa portanto, neste caso teríamos que calcular os valores, mas podemos transformar esta potência numa potência de base 2, não é? Sabemos que 2 a 4 é igual a 2 ao quadrado, portanto substituímos o 4 por 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, ficamos com uma potência de uma potência, podemos juntar estes dois expoentes, fica 2 à quarta a dividir por 2 à quarta, ou seja, 2 à quarta dividido por 2 à quarta, temos um quociente de dois valores iguais igual à unidade, portanto está preenchida aquela casa. Na linha B, portanto, a segunda linha, temos só dois conjuntos, dois subconjuntos, temos o quociente da quarta potência de 2 por 15 avos. Portanto, em termos gerais, temos a quarta potência de qualquer coisa, é um determinado valor elevado a 4. E a primeira potência de qualquer coisa, é esse valor elevado a 1. Portanto, o quociente de uma coisa pela outra é exatamente, neste caso, o quociente da quarta potência de 2, portanto 2 levantado a 4, é dividir por 1/15 avos. Ora bem, isto é uma fração que é equivalente a isto que está aqui, isto é 2a levantado a 4 é dividido por 1/15 avos. Transformamos isto numa multiplicação, invertendo a fração 1/15 avos, fica 2 levantado a 4 vezes 15. Neste caso, nós temos potências com bases diferentes, base 2 e 15, expoentes diferentes, 4 e 1. Não temos qualquer hipótese de transformar uma das potências, transformar este produto num produto de potências de bases iguais ou expoentes iguais, para podermos aplicar as regras. Temos que calcular os valores. Portanto, 2 à quarta é 16, vezes 15 dá 240. Portanto, 240 é o valor que se preenche aquelas três casas ali. A segunda, nós temos a primeira potência de 9. A primeira potência de 9 é 9 levantado a 1. 9 levantado a 1 é igual a 9, né? Portanto, é preencher aquela casa com o valor 9. À linha C, temos três valores, cada um deles com um algarismo. Temos o quadrado de 2, neste caso é fácil. O quadrado de qualquer coisa é 2 levantado, qualquer coisa elevado a 2, neste caso 2 ao quadrado é 4. Depois temos o quociente do dobro. Temos o quociente do dobro do quadrado de 5 pela primeira potência de 10. Vamos ver isto por partes. Portanto, o dobro do quadrado de, o dobro é 2 vezes qualquer coisa elevado a 2, e a primeira potência de é esse determinado valor elevado a 1. Portanto, nós queremos aqui o quociente do dobro do quadrado de 5. Portanto, o quociente do dobro do quadrado de 5, o quadrado de 5 é 5 vezes 5 é 25, é dividir pela primeira potência de 10, 10 levantado a 1. Portanto, temos 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 10 levantado a 1. Isto, desenvolvendo esta expressão, dado que não podemos aplicar aqui as regras, temos 2 vezes 25 dá 50, dividido por 10 dá 5. Portanto, o valor a preencher ali é o 5. Finalmente, temos na terceira casa, temos a diferença entre o quadrado de 4 e o quadrado de 3. A diferença tem este formato, a subtração entre um valor e determinado outro valor. A diferença entre o quadrado de pelo quadrado entre o quadrado de 4 pelo quadrado de 3 tem este formato. Portanto, no nosso caso, nós temos a diferença entre o quadrado de 4, portanto 4 levantado a 2, é menos 3 levantado a 2. Portanto, 4 levantado a 2 é 16, 3 levantado a 2 é 9, dá 7. O valor a preencher ali é o 7. À linha C, temos apenas um valor, que é o cubo de 5. É 5 levantado a 3, é 5 vezes 5 vezes 5, é 125. Portanto, este é direto. À linha E, temos dois valores. Temos no primeiro o quadrado do quadrado de 5. Portanto, nós sabemos que o quadrado de qualquer coisa é esse valor levantado a 2. O quadrado do quadrado de é uma potência de uma potência. Portanto, é este valor elevado ainda ao quadrado.
No nosso caso temos o quadrado do quadrado de 5, é 5 levantado a 2, levantado a 2. Neste caso é 5 levantado a 2, levantado a 2, é 5 levantado a 2 vezes 2, 4. 5 à quarta é igual a 625, que é aquele valor que nós preenchemos ali. A segunda parte é a soma do quadrado de 9 com o cubo de 2, a soma de qualquer coisa com qualquer coisa tem este formato, o quadrado de 2 tem este formato e o cubo de 3 tem aquele. A soma do quadrado de 9, ou quadrado de qualquer coisa com o cubo de qualquer coisa, tem este formato. No nosso caso concreto, temos a soma do quadrado de 9, portanto é 9 ao quadrado, mais 2 levantado a 3. Portanto, aqui não podemos aplicar as regras, porque estamos a tratar de uma adição. Temos que calcular os valores. 9 ao quadrado é 81, 2 ao cubo é 88, não é 89. É o valor que preenchemos ali. A linha F, temos duas casas a preencher. O primeiro tem 2 algarismos, o segundo tem 1. O quadrado de 5 é direto, é 25. E depois é o quociente do quadrado de 9 pela quarta potência de 3. O quadrado de 9 é qualquer coisa levantado a 2. A quarta potência de qualquer coisa é esse valor levantado a 4. O quociente de uma coisa pela outra há de ser qualquer coisa levantado ao quadrado e qualquer coisa levantada à quarta. Portanto, no nosso caso, nós temos o quociente de 9, 9 ao quadrado, pela quarta potência de 3, 3 levantado a 4. Esta fração é igual a esta divisão, né? Portanto, o traço significa divisão. 9 ao quadrado, nós neste caso não temos nem potências, nem bases iguais, nem expoentes iguais, mas podemos transformar este 9 ao quadrado numa potência de base 3. Portanto, 9 é igual a 3 ao quadrado, multiplica-se os dois expoentes, fica 3 à quarta, fica 3 levantado a 4, e 3 levantado a 4, neste caso, a divisão de valores iguais é igual a unidade. Vendo agora a parte das verticais, portanto, já calculamos os valores da tabela, mas vamos verificar as verticais sobre uma questão de traquejo em termos de linguagem simbólica. Temos o quadrado de 18, portanto, o quadrado de 18 é qualquer coisa levantado a 2, né? Neste caso o quadrado de 18 é 18 vezes 8 é 324, portanto é direto. E depois temos a soma do quadrado de 6 com o dobro de 13. A soma de qualquer coisa com qualquer coisa tem este formato, o quadrado também tem este, o dobro de tem este, a soma do quadrado com o dobro de tem este formato. No nosso caso concreto nós temos a soma do quadrado de 6, né? 6 ao quadrado, com o dobro de 13, 2 vezes 13. E desenvolvendo esta expressão temos igual a 62, que é o valor que preenchemos ali. A linha B, neste caso a coluna B, temos duas frases simbólicas. Neste caso o quadrado de 8 é direto, 8 vezes 8 é 64, e o cubo de 5 é 5 ao cubo, que é 125. A linha C, a coluna C, temos a diferença entre o quadrado de 2 com de 2 ao cubo, a diferença entre o quadrado de 2 ao cubo e o quadrado de 8. Ora bem, o quadrado de qualquer coisa tem este formato, o quadrado de qualquer coisa ao cubo é uma potência de uma potência, a diferença entre uma coisa e outra tem este formato, portanto é qualquer coisa levantada ao quadrado ao cubo, potência de uma potência, menos qualquer coisa levantada ao quadrado. No nosso caso concreto, nós temos o quadrado de 2 ao cubo, portanto é 2 ao quadrado ao cubo, e o quadrado de 8. Portanto, 8 levantado a 2. Neste caso, temos que calcular os valores, não podemos aplicar as regras de potências. Data-se uma subtração, portanto, calculamos este valor desta potência, é 2 levantado a 6, é 64, menos 64 dá 0. Portanto, o valor a preencher ali é o 0. A segunda parte é o quintuplo da primeira potência de 5. A primeira potência de 5 é qualquer coisa levantada a 1. O quintuplo de uma determinada potência, de qualquer coisa, é 5 vezes qualquer coisa. O quintuplo da primeira potência de 5 é 5 vezes esse valor levantado a 1. No nosso caso, temos o quintuplo da primeira potência de 5 é igual a 5 vezes 5 levantado a 1, ou seja, 25. O valor a preencher ali é o 25. À linha D temos o cubo de 2. O cubo de 2 é 2 levantado ao cubo, portanto tem este formato, é 8, é direto. E depois temos a soma de 5 com o dobro do quadrado de 5. A soma de qualquer coisa com qualquer coisa, o quadrado de, o dobro do quadrado de, e a soma com o dobro do quadrado de qualquer coisa. Portanto, tem este formato.
No nosso caso temos a soma de 5, portanto a soma de 5 com o dobro do quadrado de 5, 2 vezes 5 ao quadrado, desenvolvendo esta expressão, chegamos ao valor de 55, que é o valor que preenchemos ali. À linha E temos o quociente da nona potência de 9 pela oitava potência de 9, portanto a nona potência de 9 é qualquer coisa levantado a 9, a oitava potência que também é um determinado valor levantado a 8, o quociente será deste formato e o quociente entre a nona potência de 9 pela oitava potência de 9 exatamente, tem este formato. Neste caso vai ser 9 levantado a 9, a dividir por 9 levantado a 8. Neste caso temos uma divisão de potências com a mesma base, os expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. 9 menos 8 dá 1, 9 levantado a 1 é 9. Portanto, o valor ali a preencher é 9. Na segunda parte, temos um número com dois algarismos. A quarta potência de 3 é direta, é 3 levantado a 4, portanto é 81. E a linha F, a última coluna, é a diferença entre a primeira potência de 2 e o quadrado de 1. Portanto, a diferença entre um valor e um determinado valor tem este formato. A primeira potência de um número tem este formato e o quadrado de tem aquele formato. A diferença entre a primeira potência de 2 e o quadrado de 1 vai ser 2 levantado a 1 menos 1 levantado a 2, ou seja, 2 menos 1 é igual a 1. Portanto, este valor aqui é 1. O segundo número tem apenas um algarismo. A diferença entre o cubo de 3 e o produto de 2 ao quadrado por 5. Portanto, o cubo de 3, o produto de por tem este formato e o quadrado tem este formato. Portanto, no nosso caso temos a diferença entre o cubo de 3, cá está o cubo de 3 levantado a 3, e o produto de 2 ao quadrado por 5. 2 ao quadrado por 5. Portanto, desenvolvendo esta expressão, temos 3 ao cubo é igual a 27, 2 ao quadrado vezes 5 dá 4 vezes 5 dá 20, portanto a diferença é igual a 7. Finalmente, o último número, temos metade do quociente de 6 ao quadrado por 2. Portanto, metade de qualquer coisa tem este formato, o quociente de tem este formato e a metade do quociente tem aquele formato. No nosso caso concreto, nós temos metade do quociente de 6 ao quadrado, metade é qualquer coisa sobre 2, entre que é de 6 ao quadrado, e agora a dividir por quê? Por 2. Portanto, temos este formato, desenvolvendo esta expressão, sabemos aqui neste caso que o expoente só vai afetar aqui o numerador, temos 6 ao quadrado a dividir por 2, é dividir por 2, ou seja, 6 ao quadrado a dividir por 2 dá 36, a dividir por 2 dá 18, que dividindo por 2 dá 9. Portanto, desenvolvendo esta expressão, verificamos que este valor é igual a 9. Vamos então resolver o exercício número 4, que vamos tratar o posicionamento dos parentes em expressões numéricas, e o enunciado diz-nos o seguinte: coloca parentes em cada uma das expressões numéricas seguintes de modo a obter-se afirmações verdadeiras. Portanto, nós temos aqui três questões, cada uma delas apresenta uma igualdade que não é verdadeira neste momento, conforme está, não é? Terá que se incluir aqui parênteses, de modo a que o valor do primeiro membro dê exatamente 2/3, aqui o valor do primeiro membro dê 6/4 e o valor do primeiro membro dê igual a 0. Portanto, há aqui várias hipóteses, vamos analisar caso a caso. Na linha 1, nós temos 15 menos 3 ao quadrado vezes 1/3 ao quadrado vezes 2/3. O que é que se verifica? Verifica-se se nós não tivermos parênteses, pela regra das prioridades, a primeira prioridade vai para esta multiplicação e só depois no final é que se faz a subtração. Contudo, se fizermos isso, não é, nós não vamos obter um resultado de 2/3. É preciso incluir aqui alguns parênteses, não sabemos. Quais são as hipóteses de pôr parênteses aqui numa expressão destas? Para já temos duas. Ou colocamos um parênteses aqui nesta primeira subtração e, portanto, altera a prioridade, porque neste caso vamos ter que resolver primeiro o que está dentro de parênteses, que é o caso aqui da primeira hipótese, o conteúdo do primeiro parênteses e só depois é que se faz a multiplicação. Ou então mete-se um parênteses na segunda multiplicação que não vai afetar nada, porque tendo parênteses a primeira prioridade para resolver o conteúdo o que está dentro dele, não altera, porque a prioridade sem parênteses já vai para a multiplicação. Portanto, esta primeira situação não altera o resultado. Portanto, vamos analisar a primeira hipótese. Pondo parênteses aqui entre 15 menos 3 ao quadrado,
Nós temos uma subtração, 3 ao quadrado é 9, 15 menos 9 é 6, vezes 1 terço ao quadrado. 1 terço ao quadrado é 1 nono, simplificando temos 2 terços. Portanto, temos a igualdade. Não há dúvida que a opção para esta primeira hipótese é exatamente por parênteses aqui antes do 15 e depois do 3 ao quadrado. Vamos só resolver a questão de pôr parênteses na segunda ou não incluir parênteses na segunda para ver qual é o resultado que obteríamos. Se formos para a segunda hipótese, temos aqui 3 ao quadrado menos 1 terço ao quadrado. Isto a multiplicação teria que ser feita em primeiro lugar de qualquer modo. Temos 9 vezes 1 sobre 1 nono dá 1, 15 menos 1 dá 14. Portanto, 14 não é igual a 2 terços. Portanto, por isso é que a hipótese de não colocar parênteses ou colocar parênteses nessa segunda parte não é correta. Portanto, a opção é a primeira. A linha 2, temos 3 levantado a 2 ao cubo, vezes 2 à sexta, dividido por 6 ao quadrado, é igual a 6 à quarta. Quais são as hipóteses que pomos aqui parênteses? A primeira hipótese é transformar esta potência do expoente, cujo expoente é uma potência, numa potência de uma potência, não é? E, portanto, o resultado é diferente, porque 3 levantado a 2 ao cubo é diferente de 3 ao quadrado ao cubo, não é? Portanto, é completamente diferente. No primeiro caso temos 3 levantado a 8 e no segundo temos 3 levantado a 6. Portanto, esta é a primeira hipótese. A segunda hipótese é colocar parênteses na primeira multiplicação. Não altera a prioridade, já que sem parênteses a prioridade já vai para a multiplicação. A segunda hipótese é colocar parênteses na divisão, porque neste caso obriga a primeiro a resolver a divisão e só depois a multiplicação. Vamos ver cada uma destas hipóteses e ver qual é que corresponde à verdadeira. Na primeira hipótese fica 3 ao quadrado ao cubo, portanto 3 à sexta, vezes 2 à sexta, dividido por 6 ao quadrado. Neste caso temos uma multiplicação de potências com o mesmo expoente de bases diferentes, multiplicam-se as bases, dá-se o mesmo expoente, fica 3 vezes 2 à sexta, ou seja 6 à sexta. É dividir por 6 ao quadrado. Neste caso temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Temos 6 à quarta. Portanto, não há dúvida que esta é a opção de resposta a esta linha. De qualquer modo, já não seria necessário verificar as outras hipóteses em termos de um exercício. Nós vamos fazê-lo só por uma questão de ganhar experiência, não é? Segunda hipótese, temos pôr parênteses nesta primeira parte. Ter parênteses ou não ter estes dois parênteses. Este parênteses ou não ter nenhum parênteses é a mesma coisa, já que a multiplicação tem a prioridade sobre a divisão. Resolvendo, nós vamos 3 levantado a 2 ao cubo é 3 levantado a 8, 2 ao cubo é 8, vezes 2 à sexta, é dividido por 6 ao quadrado. Vamos dar um formato de fração porque se torna mais fácil por termos a simplificação, não é? Vamos ver, se 3 à oitava é igual a 3 ao quadrado vezes 3 à sexta, não é? E 2 à sexta é igual a 2 ao quadrado vezes 2 à quarta, não é? Pelo inverso da propriedade da multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, conseguimos simplificar, porque 3 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, não é? 3 vezes 2, depois 3 vezes 2 dá 6, fica 6 ao quadrado, que simplifica com 6 ao quadrado no denominador. E depois ficamos 3 à sexta e 2 à quarta. Fica isto igual a... o resultado é 3 à sexta vezes 2 à quarta. Ora bem, de qualquer modo... nós fizemos podíamos calcular os valores disto, não é? Nós fizemos isto para simplificar e de qualquer modo para ganhar experiência nesta mudança de bases, não é? E para simplificar mais facilmente. Será que podemos dar o formato de 6 à quarta ao resultado de 3 à sexta sobre 2 à quarta, o resultado anterior que nós tínhamos chegado a um valor, para podermos ver a relação com 6 à quarta? É claro que sim. 3 à sexta é igual a 2 ao quadrado, a 3 ao quadrado vezes 3 à quarta, não é? Substituindo 3 à sexta por 3 ao quadrado vezes 3 à quarta, nós conseguimos arranjar aqui uma potência de base 6, que é 3 vezes 2, 6, mesma bases diferentes, expoentes iguais. Dá-se o mesmo expoente, multiplicam-se as bases. Então, neste caso, nós temos um resultado de 3 ao quadrado vezes 6 à quarta, o que é diferente de 6 à quarta. Aqui vê-se mesmo que o resultado é completamente diferente, não é? Porque nós, além de 6 à quarta, isto é como seja 1 vezes 6 à quarta, nós neste resultado temos 3 ao quadrado, ou seja, 9 vezes 6 à quarta. Portanto, não é a opção de resposta. A terceira hipótese seria colocar parênteses na divisão. Neste caso, altera a prioridade porque a multiplicação deixa de ser prioritária e passa a ser o que está dentro de parênteses. Neste caso, nós temos uma divisão de potências com bases e expoentes diferentes, mas podemos fazer uma alteração nesta potência de modo a ficar com base 6. Sabemos que 6 é igual a 2 vezes 3, ou seja,
É a mesma coisa, podemos transformar esta potência numa potência de uma potência, em que o 3 passa para expoente de 2 e o 2 fica para o expoente exterior. Portanto, fica 2 ao cubo ao quadrado. E isto é na mesma igual a 2 à sexta, porque é 2, 3 vezes 2, 6. Né? Portanto, com esta transformação passamos a ter uma divisão de potências com bases diferentes e expoentes iguais. Né? Fica 2 ao cubo é 8 ao quadrado, é dividido por 6 ao quadrado. Temos aqui uma divisão de potências com bases diferentes e expoentes iguais. Portanto, neste caso, divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Simplificando, 8 é dividido por 6, o inverso de 6 para transformar uma multiplicação é 1/6. Podemos simplificar o 8 com 2, dividindo por 2 dá 4 e dividindo o 6 por 2 dá 3. Obtemos 4 terços ao quadrado. Então 3 vezes 2 ao cubo vezes 4 terços ao quadrado. 3 levantado a 2 ao cubo é 8. 4 terços ao quadrado pela propriedade da potência fracionária é igual à divisão do numerador ao quadrado pelo denominador ao quadrado. Fica 4 ao quadrado por 3 ao quadrado. E podemos simplificar o 3 à oitava com 3 ao quadrado. Simplifica o 22 com 28, fica 6. Portanto, aqui fica 1, ali fica 3 elevado a 6, vezes 4 ao quadrado. Agora, podemos fazer aqui algumas transformações de modo a que cheguemos exatamente a uma comparação com o resultado de 6 à quarta. Não é? É uma transformação idêntica à da anterior. Então, chegamos à conclusão que o resultado não corresponde a 6 à quarta, que é a opção seria a opção de resposta. A linha 3, temos 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado vezes 6 menos 4 ao quadrado é igual a 0. Portanto, se não houvesse parentes, a primeira prioridade vai para esta multiplicação e só depois é que vai para esta subtração e depois para aquela. Quais são as hipóteses por parênteses nisto? A primeira seria resolver esta sem parênteses, não corresponde. A segunda seria por parênteses na primeira subtração, seria 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, e passaria a ser prioritária, só depois é que seria a multiplicação e depois a subtração. A segunda seria na segunda divisão, seria 6 menos 4 ao quadrado, ou 6 menos 4 ao quadrado em parênteses, ou então pôr o parênteses a englobar o quadrado, o quadrado da diferença, não é? Porque é diferente. Portanto, a hipótese 3 é diferente da hipótese 2, não é? O quadrado, aqui neste caso, afeta só o 4 e este quadrado afeta a subtração. Portanto, temos estas 4 hipóteses. Vamos ver qual delas é que corresponde à correta. Na primeira, resolvendo, temos 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado vezes 6, aqui não temos bases diferentes, expoentes diferentes, temos que calcular os valores, 25 vezes 6 dá 150, calculando esta expressão, chegamos a um valor de menos 66. Portanto, esta não é hipótese, aliás, porque nesta fase nós não demos números negativos e, portanto, o resultado seria um número negativo. A 100 nós estamos a ter a 150. Portanto, esta hipótese nem sequer embora houvesse o resultado seria menos 66 negativos, menos 66, neste caso ao nível do sexto ano ainda não deram números negativos. Esta é uma hipótese a não considerar. A segunda hipótese seria pôr parênteses na primeira subtração. Seria 10 ao quadrado seria 100 menos 25, resolvendo isto chegamos a 434, o que é diferente de 0, que é aquilo que apresentam lá. A terceira hipótese seria por parênteses só a abranger esta subtração, 6 menos 4 ao quadrado, e resolvendo chegamos a um resultado também que ao nível do sexto ano não seria possível de resolver, porque temos uma subtração que dá um valor negativo, 6 menos 16. A 16 temos que tirar 6, nesta fase vocês não sabem fazer, mas o resultado seria menos 10, né? Mas de qualquer modo mais à frente percebam. De qualquer modo, esta não é uma solução a considerar. A última seria considerar o parêntese a envolver a subtração e o quadrado afetar essa subtração. E resolvendo aí esta expressão, nós temos 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, 6 menos 4 dá 2, 2 ao quadrado. Depois vamos ter uma multiplicação de bases diferentes, expoentes iguais, multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. E 10 ao quadrado menos 10 ao quadrado é igual a 0. Portanto, esta é a opção de resposta. Atenção a esta consideração, no fundo, a diferença entre a terceira e a quarta hipótese é deslocar o parêntese que estava no exterior
desta diferença para o interior da potência, portanto fica um quadrado da diferença, né? O exercício 5 é resolver uma expressão normalíssima, escreve sob a forma de uma única potência um número representado nesta expressão. Portanto, isto é uma expressão muito simples. No fundo, nós temos aqui duas operações, uma multiplicação e uma divisão. Nós começamos sempre da esquerda para a direita, a multiplicação e as divisões têm prioridade, neste caso a multiplicação é a primeira e a divisão a segunda. O que é que nós temos? Temos uma multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e soma os expoentes, 6 mais 4 dá 10. Ficamos 15 levantado a 10 e 2 levantado a 10. Agora temos uma divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Divide-se as bases, dá-se o mesmo expoente. Portanto, chegamos a uma fração que não se pode simplificar, 15 meios. Deixamos ficar assim, 15 dividido por 2 é 15 meios, não é? Exatamente é equivalente. Levantado a 10. Vamos então resolver o exercício número 6. Assinala a opção que representa uma potência equivalente a 3 à oitava dividido por 3 ao quadrado. Vamos ver resolver esta expressão, esta divisão, e no fundo saber qual é a opção que corresponde. Nós aqui temos uma divisão muito simples, não é? Temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. 8 menos 2 é 6, é 3 levantado a 6. Portanto, a opção é a opção D. Portanto, isto é uma expressão extremamente simples. Exercício 7, temos mais uma expressão numérica na forma de fração, ou como resultado de uma forma de fração irredutível. Portanto, resolvendo esta expressão, como é que se resolve isto? Ora bem, nós da esquerda para a direita, a primeira prioridade vai para a divisão. Primeiro temos que fazer a divisão e só depois é que fazemos a adição. Neste caso temos uma divisão entre potências com bases e expoentes diferentes. Não temos possibilidade de transformar isto numa potência de bases iguais ou expoentes iguais. Calculamos os valores. Portanto, fica um sexto a dividir por um quarto ao quadrado é 1 sobre 16. O mínimo múltiplo comum podemos simplificar, podemos transformar isto numa multiplicação pelo inverso, fica um sexto vezes 16 sobre 1. Podemos simplificar isto dividindo por 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 16 dividido por 2 dá 8. Portanto, fica 2 terços mais 8 terços. Chegamos a uma adição com o mesmo denominador, é só somar os numeradores. 2 mais 8 dá 10 terços. Portanto, este é o resultado. Exercício 8. Vamos aplicar a regra de multiplicação de potências, completando. Portanto, copia e completa de acordo com o exemplo. Dão-nos um exemplo. No fundo é multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado é 3 vezes 5 ao quadrado, ou seja, 15 ao quadrado. Portanto, completar isto de acordo com este exemplo. Portanto, no exemplo, na linha A, nós temos 5 levantado a 20 vezes 10 levantado a 20. Temos expoentes iguais, bases diferentes, multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 5 vezes 12 dá 60, 60 levantado a 20. Portanto, a regra da operatória da potências aplicada a esta multiplicação é multiplicação de potências com bases diferentes e expoentes iguais. A linha B, temos 5 levantado a 9 vezes qualquer coisa, dá 8 levantado a 3 ao quadrado. Portanto, o que nós temos no fundo é uma multiplicação deste tipo, em que temos esta variável, não é? Ora, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que o 3 levantado a 2 é 9. Portanto, isto é, o produto e um dos fatores têm a mesma potência. Significa que a regra a utilizar aqui vai ser a regra da multiplicação com expoentes iguais. Portanto, nós sabemos que multiplicação em que os expoentes são iguais e as bases são eventualmente diferentes, será 5 vezes esta variável. Portanto, os fatores será igual ao produto e os expoentes mantêm-se. Portanto, resolvendo em ordem à variável, o 5 está a multiplicar, passa a dividir e fica igual a 8 quintos. Isto é, no fundo, este valor que nós queremos aqui determinar será 8 quintos, que é a base, elevada ao mesmo expoente quer num dos fatores, quer do produto.
do produto, exatamente. Portanto, a regra operatória será a multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. A linha C, temos no fundo um problema idêntico, não é? Neste caso, em que não são os expoentes, mas são as bases que são iguais. Temos 10 levantado a 8 vezes qualquer coisa é igual a 10 levantado ao quadrado. Estamos logo a ver que a regra a aplicar aqui será a multiplicação de potências com a mesma base, né? Dado que o produto tem a mesma base que um dos fatores, e portanto os expoentes são diferentes. Portanto, teremos que o 8, portanto, dá-se a mesma base, já sabemos que esta base é 10, que é a mesma base. O expoente será 8 mais esta variável é igual a 12. Resolvendo em ordem da variável, está a somar, passa para o outro lado da subtrair e fica 12 menos 8 é igual a 4. Portanto, o valor que nós queremos determinar será exatamente 10, que é a mesma base, elevado a 4. Isto, neste caso, temos a regra operatória aplicada, é a multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. A linha D é a aplicação direta da regra operatória de multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, né? Multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Será 14 vezes 7 é igual a 98 à quinta. O exercício 9 vai ser calcular 4 expressões numéricas, no fundo, não é? Calcula o valor das expressões numéricas, sempre possível utilizar as regras operatórias das potências. Portanto, esta é a prioridade. Vamos ver caso a caso. A linha 1, 9,1 será 0,25 à quinta vezes 4 à quinta menos 0,25 mais 1 meio ao quadrado. Portanto, da esquerda para a direita, qual é a prioridade? A prioridade vai para esta multiplicação. E depois vai a segunda para esta subtração e depois para esta adição. Neste caso, desta multiplicação, nós temos que multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 0,25 vezes 4 dá 1, 1 levantado a 5 dá 1 logo. Menos 0,25 mais 1 meio ao quadrado. Resolvendo agora esta subtração, temos 1 menos 0,25, porque 1 à quinta é igual a 1, né, que nós sabemos, pela regra, qualquer número, o número 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Portanto, 1 menos 0,25 dá 0,75. Mais 1 meio ao quadrado. 1 meio ao quadrado é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 quarto. Não é? Portanto, aqui temos duas hipóteses. Ou convertemos esta fração num número decimal, que é 1 quarto é 0,25, e somamos 0,25 com 0,75 dá 1, ou transformamos esta numa fração e calculamos a adição. Será 75 centésimos, o mínimo múltiplo será entre 100 e 4 entre 100 e 4 será 100, portanto aqui multiplica-se por 1 ali por 25, será 1 vezes 75 mais 25 vezes 1 sobre 100, dá 75 mais 25 dá 100 sobre 100 igual a 1. Portanto, o resultado é o mesmo, não poderia deixar de ser. A linha 2, temos 3 à quarta vezes 2 à quinta ao quadrado, dividido por 3 à quarta ao quadrado, dividido por 1,6 ao quadrado, 1,6 à quarta, aliás. Da esquerda para a direita, a primeira prioridade vai para esta multiplicação, depois para esta divisão e finalmente para esta divisão. Vamos começar por esta divisão. Neste caso, temos para esta multiplicação, temos multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais. Multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 3 vezes 2 quintos dá 3 vezes 2 terços dá 6 quintos. 6 quintos à quarta. Portanto, 6 quintos à quarta. A dividir por 3 à quarta. Dividir por 3 à quarta. E dividir por 1,6 à quarta. Neste caso, vamos ter a primeira divisão. Divisão de potências com bases diferentes, expoentes iguais, dá-se a mesma base e divide-se os expoentes. 6 à quinta a dividir por 3 à quarta. Como nós invertemos esta fração para transformar numa multiplicação, fica 6 à quinta vezes 4 terços, simplifica-se sempre que possível logo as multiplicações. 6 dividido por 3 dá 2 e 3 por 3 dá 1. Portanto, fica 2 vezes 4 dá 8, 5 vezes 1, 5. 8 quintos à quarta. É dividir por 1,6 à quarta. Temos de novo uma divisão de potências com expoentes iguais e bases diferentes. Divide-se as bases, fica 8 quintos a dividir por 16 décimos, não é? 1,6 é 16 décimos, transformando este número decimal numa fração. 16 décimos, invertendo para transformar numa multiplicação, fica 8 quintos vezes 10 sobre 16, inverte-se, não é? Simplificando, podemos simplificar o 8, dividindo 8 por 8 dá 1, e dividindo 16 por 8 dá 2, portanto, dividindo por 8 estes duas coisas, simplificamos passamos do 8, 16 para 1 meio.
Aqui podemos dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2. Portanto, fica 2 sobre 1. Fica, portanto, 1 vezes 2 e 1 vezes 2. Portanto, 1 vezes 2, 1 vezes 2 dá 2 sobre 2, ou seja, 1 à quarta, ou seja, igual a 1. Portanto, o resultado desta expressão é 1. À linha 3, temos um caso particular que convém ter cuidado, que é uma expressão cujo formato geral é uma fração. Não é? Temos uma fração em que temos uma expressão no numerador e uma expressão no denominador. Neste caso, em formatos deste tipo, eu aconselho que, neste caso até não é muito complicado, é simples, mas em expressões mais complicadas resolvemos o numerador à parte, resolvemos o denominador à parte e depois no final fazemos a fração dos dois resultados. Neste caso não vamos fazer porque a fração é simples. Portanto, ficamos no primeiro, temos que seguir as regras independentes para o numerador, as regras depois para o denominador também, e só no final é que fazemos a fração. Ficamos, portanto, considerando o numerador, qual é a prioridade? A prioridade é para a primeira multiplicação, depois é que vem a divisão. Portanto, 12 vezes 12, produto de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, somos os expoentes. Fica 12 levantado a 10. É dividir por 12 levantado a 4. Temos uma divisão de potências com bases iguais, expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. Fica 10 menos 4 dá 6. Portanto, chegamos a um resultado exatamente. Neste caso, o denominador é só uma potência, já não há nada a desenvolver aqui, mas poderia haver uma expressão mais ou menos complexa do que o numerador, não é? Neste caso, é 4 levantado a 6. Portanto, chegando a este resultado, temos o resultado do numerador e o resultado do denominador, vamos fazer a fração. Isto é equivalente a 12 levantado a 6 a dividir por 4 levantado a 6. No fundo, temos uma divisão de potências com bases diferentes e expoentes iguais. Divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. 12 dividido por 4 dá 3, 3 levantado a 6. 3 levantado a 6 é 729. Em termos de máquina, deixo aqui uma dica que normalmente as máquinas de calcular têm o quadrado e o cubo. Como é que se calculava 3 levantado a 6? Seria 3 levantado a 3 vezes 3 levantado a 3. Porque 3 mais 3 dá 6, portanto isto é equivalente a 3 à sexta, não é? A linha 4, temos 3 levantado a 4 menos 2 ao cubo mais esta fração. Nós da esquerda para a direita vamos resolver primeiro a primeira subtração e depois a adição. Aqui a primeira prioridade vai para a fração, porque isto no fundo é uma divisão, não é? Portanto, aqui é a primeira prioridade, a segunda, depois resolver esta divisão, que é a fração, vai para a subtração e finalmente para a adição, não é? Portanto, mantemos o 3 à quarta menos 2 ao cubo. Aqui vamos desenvolver o numerador e o denominador. 5 mais 1 dá 6 levantado a 7. 7 menos 1 dá 6 levantado a 6. Nós, no fundo, temos uma divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, não é? Isto é equivalente a ter 6 levantado a 7 dividido por 6 levantado a 6. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 7 menos 6 dá 1. Portanto, 6 levantado a 1 é 6. Chegada a esta expressão, vamos resolver primeiro a subtração e depois a adição. 3 à quarta é 81. Portanto, aqui não se pode aplicar regras de potências, porque é adição e subtração. 2 ao cubo é 8. Resolvendo dá 79. Vamos então resolver o exercício número 10. Diz o seguinte: considera as potências de base 3, escreve as primeiras 8 potências de base 3 e expoente natural, observa o algarismo das unidades e descreve a regularidade que identificas e identifica o algarismo das unidades para a potência 3 levantada a 15. Portanto, as primeiras 8 potências de 3 é, no fundo, substituir o expoente pela potência, o número natural 1 até ao número natural 8. Né? 3 levantado a 1 é 3, 3 levantado a 2 é 9, por aí fora até 3 levantado a 8, que é 6.561. Porque é que 3 levantado a 0 não é a primeira potência de 3? Porque 3 levantado a 0 é uma convenção, convencionou-se, não é? 3 levantado a 0 não é um produto de fatores iguais, não é? É uma convenção. 3 levantado a 0 é igual a 1. Qualquer número levantado a 0 é igual a 1. Porquê? Convencionou-se que, por exemplo, no caso do 3, se verificarmos, à medida que vamos andando para trás, portanto, 3 à quarta é 81, 3 ao cubo é 27,
27 é igual a quê? É 81 dividido por 3. O 9 é igual a quê? É 27 dividido por 3. O 3 é igual a quê? É 9 dividido por 3. Portanto, 3 levantado a 0 será 3 dividido por 3, que será 1. Isso é uma convenção que se chegou. Porque 3 levantado a 0 nem sequer é um fator, não é um produto de fatores. Portanto, as primeiras 8 potências são estas, de 3. A linha 2, a regularidade em termos do número das unidades das potências de 3, verifica-se que 3 levantado a 1 termina em 3, o número das unidades, o 3 ao quadrado é 9, depois o 3 ao cubo já é 27, estamos a referir-nos ao logaritmo das unidades. 3 à quarta é 81, portanto é 1, 3 à quinta termina em 3, 9, 7 e 1. O que é que se conclui? Nós temos uma sequência que é de 3971, 3971, depois passa outra vez até 3971 e repete sempre assim. Portanto, a sequência dos números dos múltiplos de 3 são do número de unidades, do logaritmo das unidades dos múltiplos de 3, a sequência é sempre esta: 3971, 3971 por aí fora. E porquê? Porquê? Porque quando nós temos o número 3 e multiplicamos por 3, o logaritmo das unidades passa a 9. Mas se tivermos o logaritmo das unidades igual a 9, se multiplicarmos por 3, já vamos ficar com o logaritmo das unidades igual a 7. Né? Cá está o 3, 9, 7, 1. Depois o 7. 3 vezes 7, 21. O logaritmo das unidades é 1. Portanto, a sequência está aqui definida e justificada. A linha 3, qual será o logaritmo das unidades relativo a uma potência de base 3 e expoente 15? Se considerarmos os expoentes, nós já vimos os valores de 3 levantado a 5, 6, 7, 8, não é? O 3 levantado a 8 termina em 1, portanto temos a sequência 3, 9, 7, 1. Se estendermos os expoentes para 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e eventualmente 16, para fechar a sequência, temos esta sequência repetitiva: 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1. Qual é o logaritmo das unidades correspondente à potência de 15? Base 3. É 7. Vamos confirmar: 3 levantado a 15 é igual a 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo. 5 vezes, não é? Portanto, em termos de máquina calcular, podemos fazer assim. Isto é agora 14.348.907. 7 que unidades, cá está o 7. Portanto, corresponde ao número dentro da sequência 3971. Exercício 11, vamos ver a soma de números ímpares sob a forma de um produto de duas potências, e observa a regularidade seguinte: portanto, 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 1 mais 3, cá está, a soma do primeiro número ímpar, a soma dos primeiros dois números ímpares é 2 ao quadrado, a soma dos primeiros três números ímpares, 1, 3, 5, é igual a 3 ao quadrado, a soma dos primeiros 4 números ímpares é igual a 4 ao quadrado, e a soma dos primeiros 5 números ímpares é igual a 5 ao quadrado. O que nos pede aqui escreve sob a forma de um produto de duas potências a soma de números ímpares menores que 21. Portanto, se analisarmos e estendermos o exemplo anterior, aos números ímpares, a soma dos números ímpares menores que 21, é esta linha vermelha. Temos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, portanto o 21 já não entra. Verificamos que esta soma é igual a 100. Portanto, podemos representar a soma do produto, a soma dos números ímpares menores que 21 como uma potência de 10 ao quadrado, não é? Agora, a questão que se pergunta é: e como representar essa soma sob um produto de duas potências? Portanto, nós temos uma potência. Portanto, a soma dos números sob a forma de uma potência. 100 é igual a 10 ao quadrado. E sob a forma de um produto de duas potências, como é que podemos representar? Portanto, isto tendo em conta a propriedade da multiplicação de potências com bases diferentes, expoentes iguais, não é? Podemos converter esta potência 10 ao quadrado num produto de potências igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Porquê? Porque 10, compondo em fatores primos, é igual a 2 vezes 5. Não é? 10 é igual a 2 vezes 5. Então, pelo inverso desta propriedade, se nós pusermos aqui o 2 vezes 5, o quadrado fica como expoente, não é? Portanto, é o inverso da aplicação do inverso da propriedade da multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, podemos representar o 100, que é igual a 10 ao quadrado, como um produto de duas potências, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Como extra, vamos pôr aqui uma questão: e se nos fosse pedido um produto de 3 fatores? Como é que nós faríamos? Nós podemos dizer que 10 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? Nós já vimos, é 2 vezes 5 ao quadrado, que é a mesma coisa, 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado.
Como é que podemos decompor isto? Temos aqui um produto de dois fatores. Se fosse 3 fatores, bastava decompor um deles, por exemplo, 2 levantado a 1 vezes 2 levantado a 1 vezes 5 ao quadrado, já temos 3 fatores. Ou o 5, 2 ao quadrado vezes 5 levantado a 1 vezes 5 levantado a 1. Portanto, podíamos decompor o produto em 3 fatores. E se fosse 4? Se fosse 4, íamos decompor os dois números. Ficava 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Temos a soma dos números ímpares menores que 21, representado sob uma forma de um produto de 4 fatores, de 4 potências, não é? Produto de 4 potências, cujos expoentes é igual à unidade. Portanto, a primeira potência de base 2, as primeiras duas de base 2, a segunda de base 5. Finalmente, vamos resolver o exercício número 12, que vai tratar a área e o perímetro de um quadrado na forma de linguagem simbólica. Portanto, a figura representa o terraço da casa da Diana, que é composto por 2 quadrados. Temos um quadrado do lado 6 e um quadrado do lado 6 quintos. Quais são as expressões que representam a medida da área do terraço da Diana? Aqui dão-nos aqui várias hipóteses. Vamos ver qual é que responde qual é que representa a medida da área do terraço da Diana. Vamos recordar pelo exercício número 1 deste bloco que a área de um quadrado pode ser apresentado como um produto com uma potência de expoente 2 cuja base é o lado do quadrado. Não é? Por exemplo, neste caso a área do quadrado A1 é igual a L1 vezes L1, L1 ao quadrado, e a área do quadrado A2 é igual a L2 vezes L2, ou seja, L2 ao quadrado. Portanto, a soma das áreas, que é o que nós queremos, é igual a L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado. No nosso caso concreto, o L1 é igual a 6, portanto será 6 ao quadrado. O L2 será 6 quintos, será 6 quintos ao quadrado, não esquecer o parêntese, senão só afetava o numerador. Temos agora que resolver cada uma das hipóteses que nos dão e verificar se o resultado a que chegamos corresponde a este resultado. Vamos ver a linha A. A primeira hipótese que nos dão é 3 vezes 4 mais 3 vezes 1 quinto vezes 6. A prioridade vai para este parênteses e depois para este e finalmente para a soma, da esquerda para a direita. Portanto, neste caso nós temos 12 mais 3 vezes 6 sobre 5 é 18 quintos. Agora temos uma soma de frações, portanto, cujo denominador é diferente. O mínimo comum entre 1 e 5 é 5. Fica 5 vezes 12 mais 18 sobre 5, ou seja, 78 sobre 5. Ora bem, vamos transformar, isto aqui é uma fração imprópria, não é? O numerador é superior ao denominador. Portanto, transformando numa fração própria, o número misto, aliás, neste caso, será 15, dividindo 78 por 5, dá 15, sobra 3. Portanto, esta fração, 78 quintos, é igual a 15 unidades mais 3 quintos. 3 quintos. Resto, quociente. Portanto, se verificarmos, este resultado não tem nada a ver com a área, o formato da área que nós queremos. Nós obtivemos, que é 6 ao quadrado mais 6 quintos ao quadrado. Portanto, esta opção não corresponde. À linha B, temos 6 ao quadrado mais 1 quinto vezes 6 ao quadrado. Resolvendo da esquerda para a direita, primeiro temos o parênteses e depois é que a soma. 1 vezes 6 dá 6 quintos. 6 ao quadrado mais 6 quintos ao quadrado. Então, esta opção corresponde ao formato da área que nós pretendemos. Esta é a opção de resposta. Vamos, contudo, analisar as outras opções. A linha C, temos 6 ao cubo sobre 5, a dividir 12 ao quadrado sobre 5. Calculando o mínimo múltiplo comum é 5 ao quadrado. Portanto, neste caso temos que multiplicar por 5 aqui. 5 vezes 6 ao cubo. Este caso é por 1, portanto mantém-se. 12 ao quadrado a dividir por 5 ao quadrado. Desenvolvendo esta expressão, 6 ao cubo é 216, vezes 5 dá 1080, 12 ao quadrado é 144, ou seja, a fração dá 936 sobre 25. Se verificarmos 936 sobre 25 é uma fração imprópria. Porquê? Porque o numerador é superior ao denominador. Vamos transformar isto num número misto. Dividindo, obtemos aqui 37 unidades mais 11,25. 37 mais 11,25. Vamos tentar dar o formato a esta expressão, de modo a compararmos com a nossa formato de área. Ora bem, 37 é igual a 36 mais 1, não é? Não estamos a fazer nada de especial. 36 é igual a 36 mais 1. Mas 36 é igual a 6 ao quadrado. Então nós temos 6 ao quadrado mais 1, já temos aqui a primeira parcela, 6 ao quadrado mais 1 mais 11,25 avos. Agora, 1 mais 11,25 avos
é o número misto 1, 11, 25 avos. É a mesma coisa, não é? Portanto, 1 vezes 25 mais 11 sobre 25 é exatamente este número, o número misto. Portanto, nós obtemos 6 ao quadrado mais 1 sobre 11, 25, ou seja, 6 ao quadrado mais 1 vezes 25 mais 11 sobre 25. Estamos a desenvolver o número misto. O número misto 1, 11, 25 avos. Portanto, obtemos a fração 36 sobre 25. Ora, se nós analisarmos, 36 é igual a 6 ao quadrado, é 6 vezes 6. 25 é 5 ao quadrado, é 5 vezes 5. Então podemos substituir a fração 36, 25 por, respectivamente, 6 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. Agora, caminhando no sentido inverso da potência fracionária, sabemos que 6 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado é igual a 6 quintos ao quadrado. Portanto, o expoente é comum, podemos pôr parênteses e influenciar o numerador e o denominador. Chegamos a um formato que é exatamente igual ao formato da nossa área. Portanto, esta é outra opção de resposta. A linha D, nem vale a pena resolver, porque aqui neste caso a prioridade é direta, vê-se, portanto, 6 vezes 1 vezes 6 sobre 5 dá 6 ao quadrado sobre 5, vezes 6 dá 6 ao cubo sobre 5. 6 ao cubo sobre 5 é diferente do formato que nós pretendemos. Portanto, as opções de resposta é B e C.